Olá, meus caros, a camisa do Mengo. Vamos fazer uma reflexão aqui sobre QI 83 e subemprego. Tenho visto muitos canais abordando esses temas que, tirando um pouco do excesso, exagero, militância, às vezes até alguns personagens que são criados, que quando vê que um canal, por exemplo, faz sucesso, outros vão imitar para ganhar envio. Não estou dizendo que os que eu vi foram dos canais sejam personagens, mas alguns até são. Eu sou de examinar tudo e reter o bem e ir para o equilíbrio. Então eu vou falar das verdades que eu concordo que foram faladas por esses youtubers. Referente ao QI 83, representa o básico do básico. O bom mesmo é acima de 100, 120 é o ideal, 130 é superdotado. O brasileiro, na sua maioria, é 83. Isso quer dizer, sabe às vezes ler, sabe às vezes escrever, mas o principal, interpretar nem sempre. Inclusive isso é chamado de analfabetismo funcional. A pessoa até tem um canudo, até tem formação, outra que se chamava ginásio, hoje é ensino fundamental, que vai da primeira série até a nona série, e na sequência tem o ensino médio. Para mais tarde, então, depois dos 18 anos, se a pessoa não repetir nenhum ano, ir para uma faculdade, seria o ensino superior. E mesmo aqueles que estão no ensino superior, muitas das vezes não sabe interpretar A com A, não entende nada, alhos com bugalhos. E por conta do quê? Que muitas faculdades, elas não querem saber se o sujeito aprendeu ou não aprendeu, sejam públicas ou privadas. Elas querem ganhar lá 5 estrelinhas do MEC, porque há uma avaliação sobre elas, para dizer que são as faculdades que mais aprovam, que mais tem gente no mercado de trabalho, que se for no direito mais aprovaram na OAB, aquela coisa toda. É um marketing que, digamos que se 10 mil passaram ou tiveram seu canudo, talvez, quiçá, 1%, 2%, acho que eu estou sendo até bom demais, ou otimista, ou seja, 100, 200 pessoas que se deram bem mesmo, ou tiveram algum sucesso. É assim que funciona. E eu estou falando de ensino superior, sem falar de ensino fundamental, sem falar de ensino médio, que é outra desgraça também. Apesar que já tivemos bastante melhorias, muitas coisas avançaram para melhor, no entanto, todavia, o que acontece? No passado não se tinha tanta instrução porque não se tinha acesso. Hoje se tem muito acesso à informação, só que existe o quê? A desídia, a preguiça. Por exemplo, se a minha avó nascesse desse tempo, com toda certeza ela seria uma mulher muito sábia, ela venceria muitas barreiras que ela lutou muito para vencer, pelo fato que na época ela não tem condições socioeconômicas, o pai dela e tal, para ela estudar o ensino fundamental completo ou ir para ensino médio. E geralmente eram ou existiam as escolas na capital, não tinha no interior ou em cidades longe. Sem falar que ensino superior às vezes era só em outros estados. Então não tinha o acesso ao básico. Hoje em dia nós temos os estados oferecendo no mínimo ensino médio para todos de modo gratuito, inclusive com bolsas e mais bolsas para ensino superior, coisa que não se tinha no passado. Então isso é um avanço, é uma melhoria. No entanto, conforme eu estava a dizer, se no passado aquela geração sofreu porque não tinha acesso livre aos estudos, não existia internet, essa geração nova tem acesso a qualquer tipo de curso, tem um ensino médio garantido, tem acesso à internet e muitas das vezes tem se comportado pior do que a geração passada, no sentido de interpretar textos, no sentido de entender a própria disciplina, ou seja, isto é, as matérias, e não alcançar ou lograr êxito algum. E ficar até muitas das vezes no mimimi, no momomó.
Eu lembro da minha avó falando sobre isso, que se ela tivesse a possibilidade de estudar, ela queria estudar mais. E tanto é que ela tinha muita sabedoria, claro, que ela foi adquirindo com o passar do tempo. No entanto, se ela tivesse acesso, ela, com toda certeza, teria talvez até arranjado um melhor emprego, teria pensado mais, talvez nem casaria tão cedo como casou, apesar que na época dela isso nem era tão cedo, já era até tarde, com 23 anos, não teria feito tantos filhos, como ela fez 8, nem falar naqueles que nasceram prematuros, poderia ser 10 ou até 11, um que ela perdeu em um aborto espontâneo, quando ela tinha 3 meses, o feto no caso. E aí, meus caros, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje em dia se tem bastante oferta, mas a procura é pouca, e quando há procura, muitas das vezes, eu digo ao ensino, as pessoas fazem de meia pataca, meia boca, as escolas ajudam, é fácil tirar 10, 9, deixar o boletim tranquilo. No passado, para tirar 8, 9, 10, tinha que ralar a beça e repetia de ano. Eu não sou favorável à repetição, principalmente nas fases iniciais da vida da criança, como agora temos a lei que impede de reprovação até a 5ª série. Eu acho isso até muito interessante, porque na 5ª série a criança já vai ter 10, 11, 12 anos. Ela vai saber muito bem que se doravante, daquele momento em diante, ela não começar a seguir as regras que propõe a escola, ela vai repetir, ela não vai estar mais próximo dos amiguinhos, dos coleguinhas da escola, diferente lá no início, que de certo modo traumatiza. E como eu passei por isso, eu poderia estar na 2ª série, enfim, já contei essa história várias vezes, me repetiram na 1ª série de uma maneira injusta. Eu fui descobrindo com o passar do tempo que pessoas naquela época que eram para ser reprovados igual a mim, que até se bobear tiraram notas menores do que a minha, passaram e eu não passei por meio ponto. Então, eu estou aqui fazendo um paralelo entre as duas gerações e falando que se tem um QI 83, a culpa não é necessariamente por falta de escolha ou de ensino ou de informação que se tem acesso. É por conta exatamente do emburrecimento das pessoas, por conta própria, de não querer estudar, de não querer buscar, perquirir para entender ou interpretar. E por isso que nós temos essa cultura aí nas redes sociais, cada vez mais acentuado isso, de dancinhas, de palhaçadas em TikTok, em Instagram, nada contra quem faz, mas é uma retardadice. Principalmente se a pessoa poderia aproveitar o seu tempo para estudar, para ser proficiente em alguma área, ou seja, mais profissional em alguma área que goste, para experimentar. Eu, por exemplo, uso a internet muito para pesquisar, para estar aprendendo a cada dia alguma coisa nova, diferente. Não só para passar para o público meu no YouTube, no entanto, para mim mesmo, para me crescer como pessoa, me crescer em várias áreas. Então, por conta da preguiça, muitos têm o QI até inferior a 83. Muitos vão para subempregos, realmente, e achando que estão roubando. E muitas das vezes o subemprego é um cargo público, às vezes pode ser. O subemprego às vezes é lá um trabalhinho que tenha um canudo, que a pessoa tenha um curso, vamos dizer, médio, técnico e tal, porque exatamente a pessoa conquistou aquilo que ela queria, muitas das vezes até comprando professor, fazendo TCC, fazendo monografia, entre aspas, né? Que foi comprada a monografia, foi comprado o TCC, nada foi feito de próprio punho ou pela própria pessoa. E aí conseguiu o canudo, conseguiu um emprego, no entanto, todavia, não sabe interpretar nada. E é por conta disso que a gente vê essas massas todas sendo enganadas por pão e circo. Por isso que um político engana fácil essa gente, por isso que um pastor engana mais fácil ainda, por isso que essas pessoas são enganadas facilmente. E quando aparece uma pessoa instruída, que faz elas pensar, que provoca um pensamento filosófico, racional, inteligente, elas ficam o pé, elas xingam, elas vão para o ataque ad hominem,
porque elas não laboraram para ter instrução que a pessoa que está a falar tem. Elas não lutaram, elas não passaram por nenhumas barreiras, tudo foi comprado, tudo foi feito por meio de escambo, de troca, sem falar daquelas coisas mais sórdidas, do teste do sofá, das furunfagens de Zeus, por exemplo, os cargos CC aí, de muitos lugares públicos, são conquistados através de muita furunfagem de Zeus, seja de homens, seja de mulheres, em contrapartida outros que vão pela academia, estudando e se aprimorando cada vez mais, não tem tanta chance assim. No entanto, todavia, pela meritocracia, são merecedores de muitas coisas e no futuro, com toda certeza, creio eu, vão colher os seus frutos, vão colher os lauréis merecidamente, porque não foram por atalhos. Mas essa é a sociedade maravilhosa brasileira, uma sociedade assim de gente muito inteligente, de inteligeques. Essa é a grande realidade. Por isso que as pessoas ficam na sua zona de conforto e criticam aqueles que pensam diferente e vivem diferente, pelo fato delas acharem que estão no caminho certo, que muitas das vezes o caminho certo delas é um caminho totalmente oposto, errado, equivocadérrimo, atalhos, fizeram muitas imoralidades e às vezes até ilegalidades, contra a lei atentaram, a lei dos homens, sem falar da lei de Deus, e acham que estão no suprassumo, que são grandes coisas e não são, na realidade, nada. Então, o que a gente percebe? Que com o avançar do tempo, muito nós temos a aprender, muitas informações nos chegam. No entanto, nem todos querem essas informações, nem todos querem sair daquela vidinha de faz de conta e criticam. Isso é o grande problema. Os outros que vivem totalmente fora daquele meio que eles estabeleceram para viver. E ainda muitos ficam pensar e a dizer, mas como que vive? Vive porque existem várias possibilidades de vida nesse planeta. Porque existem várias formas de viver sem ser um robô, sem ser um capacho, sem ser pau-mandado por quem quer que seja, sem se prostituir, sem enganar pessoas, só na fé. Como diz a Bíblia, o justo viverá de fé. O justo vive de fé. Agora o injusto vive de porneia, o injusto vive de engodo, vive de golpe, safadeza, vive adorando a si mesmo, é narcisista, vive maltratando as pessoas, fazendo mal, enganando, achando que está lacrando. E a felicidade dele é sempre quando está sacaneando o outro, mas no fundo ele está se auto-sacaneando, auto-sabotando e não sabe, porque tudo que o homem faz nessa terra vem para ele, tudo como semear, ele vai um dia colher. E cabe aqui um adendo, é óbvio, e tem muitos que dizem que vive da fé, mas vive de uma fé fingida, que a Bíblia combate, de uma fé enganosa, fraudulenta, utiliza o nome de Deus para se enriquecer, faz um monte de safadeza por aí. Essa fé aí não é justificável não, não é de justo, e sim de hipócrita, de ímpio, de enganador. Aí muitos vão estar se perguntando, mas o que tem a ver fé, o que tem a ver Deus com subemprego, QI, 83, tudo tem a ver. Pelo fato exatamente que nós nada somos. A inteligência vem dos céus, verdadeira. E sobre o trabalho, muitos presentes vêm de Deus. Um dos principais para o camarada trabalhar é a saúde. O que adianta você querer elaborar, você ter até um QI grande e não tiver saúde? Não adianta de nada. Sem falar também que tem coisas que é só para Deus mesmo. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Por exemplo, de acordo com a história, José, depois virou José do Egito, jamais poderia ser o que foi dentro do reinado lá de Faraó. Seu governador do Egito, ele era israelita, como é que ele ia ser governador do Egito? Mas
por tudo que aconteceu, que não é coincidência, é Deus, que isso jamais poderia ser imaginado. E Deus revelou para ele em sonho. Por isso que a gente não pode contar muitas coisas, tem que ficar quieto. O próprio Provérbios diz para a gente ficar quieto. O tolo fala muitas coisas, se lasca. E o sábio, ele evita os problemas não falando, não querendo refutar os ataques ou os dados inflamáveis do maligno, que muitas das vezes você vence com silêncio, com desdém, com desprezo, com a insignificância que a pessoa usada pelo maligno quer vender sobre você. Você trata da mesma moeda para o seu bem espiritual. Isso eu estou falando com relação às relações interpessoais, aos empregos que muitos se submetem, subempregos. E é assim, quando não dá para fazer desse modo, melhor coisa é saltar fora. Ainda que os adversários, os malignos, vão estar com os sorrisos colgates, com os sorrisos amarelados, dizendo que conseguiram. Assim como os irmãos de José ficaram felizes em mandar ele para o Egito, vender ele. Os irmãos invejosos de José ficaram felizes. Quando ele foi vendido, ainda disseram para o pai deles, que era Jacó, que ele tinha sido morto por uma fera de um campo, um leão. No entanto, todavia, tudo fazia parte do plano de Deus. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. E se o rei, governador, melhor dizendo, José não fosse desse cargo, os seus irmãos iam passar fome. E ele ainda, dando um tapa de luva de pelica, perdoou os irmãos e não deixou eles passar necessidades. Então a gente tem que pensar sobre isso, porque sobre o físico, o natural, a gente fala, mas existe o metafísico, o sobrenatural. Por isso que Deus está sempre em tudo, em todos, em toda a reflexão. É só os Zezinhos tantãs apegados com religião ou revoltados com religião que não entendem isso. Deus está fora de todo tipo de religião. Os seres humanos tentam buscar Deus em religião, mas é tudo debalde, é tudo vã essa busca. Porque o verdadeiro Deus, ele está fora disso tudo aí. O verdadeiro Deus, ele não é politiqueiro, ele não é interesseiro, ele não tem partido, ele não tem clube, ele não tem nada. E muitas das vezes, igrejas, empresas são nada mais, nada menos do que clubinhos, panelinhas, partidos e nada mais. Então, para quem quer, para quem acredita, tudo é possível para quem acredita. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quem tem fé, o QI 83 é superado. O subemprego é superado, às vezes até tendo a forma de... Mas a pessoa faz do limão uma limonada. A pessoa se vira nos 30 e agradece ao Todo-Poderoso pela vida e se sobressai com a graça de Deus. Aí uma reflexão acerca desses dois temas. Em breve falarei mais sobre. Isso serve para a gente pensar que muitas das vezes as nossas forças não resultam em nada. Por isso que é só algo sublime, supremo, superior, que pode nos mover, nos ajudar. O profeta Elias era o maior profeta de todos os tempos. Foi até arrebatado, nem passou pela morte, mas queria tirar sua própria vida. Não queria mais viver, estava cansado de Jezabel, de Acabe. E se não fosse Deus enviar um anjo para confortá-lo, para falar com força com ele, para dar ânimo, ele não teria continuado na caminhada por mais 40 dias, por mais 40 noites, muito menos alcançado a dádiva maior, que é ou foi ser arrebatado. Pense sobre, abrace e até uma próxima reflexão.